Então vamos à palavra do Senhor nessa noite, que encontra-se em Romanos capítulo 6 e versículo 22, que diz o seguinte: Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Aleluia! Esse vai ser o texto base da mensagem de hoje. Aleluia! Eu quero começar falando do Meu título Deus! dessa mensagem, que é o seguinte: o processo de libertação do pecado. O título dessa mensagem eu vou repetir, e a mensagem tem tudo a ver dentro desse título: o processo de libertação do pecado. Eu quero fazer 3 rápidas considerações introdutórias antes de continuar com esse sermão temático sobre o tema da libertação do pecado. Primeira consideração: o texto de Romanos 6 e 22 aborda os 3 estágios da libertação do pecado, que são, por ordem, justificação, santificação e glorificação. Nós vemos no texto ali que fala que agora que fomos libertos do pecado, isso é a justificação, e que o fruto que colhem é para santidade, isso é santificação, e o fim dessas coisas é a vida eterna, que é a glorificação. Todos esses 3 conceitos teológicos estão aqui neste versículo. Então é sobre justificação, santificação e glorificação que nós vamos conversar, que eu quero ministrar para vocês na noite de hoje. Segunda consideração: no seu sacrifício na cruz, Jesus nos livrou da culpa do pecado, da condenação eterna, que vem através da verdadeira confissão de fé em Jesus. Eu já quero deixar claro aqui, depois eu vou falar mais sobre essas coisas ao longo da mensagem, mas que fique claro que quando Jesus ele morre na cruz, ele toma sobre si os nossos pecados, ele leva sobre si os nossos pecados lá na cruz, o que ele está nos livrando é da culpa do pecado. Jesus então ele nos livra da culpa do pecado. E como é que nós estamos, aqui é a justificação, como é que nós temos acesso a isso? Através da verdadeira confissão de fé em Cristo Jesus, que cada ser humano tem que fazer para que tenha acesso a essa justificação, para que tenha acesso à anulação da culpa do pecado. Terceira e última consideração introdutória: Jesus não nos livrou do poder do pecado. Deus permitiu que mesmo após a conversão sejamos tentados, estejamos sob os ataques do maligno. Veja aqui na segunda consideração o que eu disse: o que Jesus ele anulou lá na cruz é a culpa do pecado. Porém Deus, dentro do seu entendimento, que é muito diferente do nosso, dentro da sua sabedoria, que é muito maior que a nossa, ele não eliminou definitivamente o poder do pecado no mundo, inclusive na vida de quem já é convertido a Cristo, inclusive nas nossas vidas que já somos cristãos. O poder do pecado ele existe, ele não foi anulado na cruz, e é sobre isso também que nós vamos conversar. Então Deus ele até nos livra do pecado durante a nossa vida, mas não nos livra do poder do pecado, da influência do pecado, e sobre estas coisas vou estar ministrando ao longo dessa mensagem. Amém? Amém! Amém! Então eu quero passar aqui para o desenvolvimento da mensagem, e aqui eu escrevi um subtópico, que é o seguinte: todos estávamos condenados pelo pecado original. Não tem como, eu não achei uma forma de entrar direto na justificação sem antes falar o porquê da justificação. Não adianta falar de justificação sem falar o porquê que nós precisamos ser justificados. Então aqui começo porque todos estávamos condenados pelo pecado original. Não precisa mais abrir a tua Bíblia aí, porque eu vou fazer a leitura de alguns outros textos. Se você for abrir, vai demorar, vai perder a atenção. Eu vou ler aqui e vou explicando. Então, da onde que tirou isso, Marco, irmão Marco? Romanos 5 e 12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Então, Paulo aqui ele está falando de algo muito interessante. Primeira consideração: no pecado original de Adão, toda a descendência humana foi contaminada. Primeira consideração sobre esse texto aqui. Quando Adão e Eva, Deus coloca eles lá no jardim, que ficava na região do Éden, lá naquele jardim que ficava na região do Éden, a antiga Mesopotâmia. Coloca eles para viver lá, eles eram inocentes, eles não tinham pecado. Mas Adão e Eva, eles comem do fruto proibido. E ali é o que nós chamamos a teologia de pecado original. Ali, não só Adão e Eva foram contaminados pelo pecado, não só Adão e Eva foram separados de Deus pelo pecado, mas também toda a sua descendência herda, por natureza, automaticamente essa culpa do pecado, essa herança pecaminosa. Então todos, com exceção de uma única pessoa que veio a essa terra, que é Jesus Cristo, que não trouxe essa herança pecaminosa, todos os seres humanos, eles nascem com essa chaga que entrou lá, que é o que a palavra diz aqui, que o pecado entrou no mundo por um homem, que é Adão, e todos pecaram, todos, sem exceção, acabam tendo essa herança pecaminosa. Segunda consideração: a morte e a condenação humana procedem do pecado original. Tanto uma dos porquês que Deus, ou melhor, uma das coisas que Deus determinou que caso eles comessem daquele fruto lá, da árvore do conhecimento do bem e do mal, está lá em Gênesis, no início de Gênesis, era que haveria morte. E ali a gente entende que é tanto a morte física quanto a morte espiritual. Uma das consequências desse pecado foi a introdução da morte física e espiritual e a condenação do homem eterno. Então, essa condenação, tanto a morte espiritual como física, ela procede lá desse pecado original. Todos os seres humanos, depois de Adão e Eva, nascem já nesse caminho aí. Terceira e última consideração sobre essa passagem: Deus, por sua graça e misericórdia, decidiu dar uma chance de reconciliação para a humanidade caída. Desde o pecado original, Deus dispensa a sua graça. Aleluia. Nós vivemos agora num momento, amados, em que se fala muito da graça e da graça em Cristo. E glória a Deus por isso. Só que muitos às vezes acham que a graça de Deus ela foi inaugurada com a crucificação de Cristo e a sua ressurreição e depois o nascimento da igreja. Que nós vivemos no tempo da graça. E isso está certo e errado. Nós vivemos no tempo da graça, sim, mas o tempo da graça de Deus ela não foi inaugurada em Cristo. O tempo da graça de Deus é desde Adão e Eva. Por quê? Porque a Bíblia fala que existiram milhares de anos antes de Cristo vir à Terra. A própria Bíblia lá no Antigo Testamento fala de milhões e milhões de pessoas que viveram nessa terra e que alcançaram a salvação. E Cristo não tinha vindo ainda, não tinha morrido na cruz, eles não tinham a revelação plena de Cristo. Nós vamos ler o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus se manifestou através oralmente, visivelmente, em sonhos, em visões. Depois veio a palavra, usou os profetas. Depois veio a palavra escrita, o Antigo Testamento. Deus se manifestou de várias formas e dispensou da sua graça de diversas maneiras, mas Deus sempre salvou, desde Adão e Eva até os nossos tempos, pela graça. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé humana. Agora nós temos que ter fé em Cristo para ter acesso a essa graça, e é o que Ele fez. Mas no passado, nós vamos ver vários exemplos que as pessoas também, a lei mosaica nunca salvou ninguém, ela não foi feita para isso. A lei era para regular a vida social dos judeus. A salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento sempre foi pela graça de Deus. Então isso também tem que ficar bem claro, que Deus sempre dispensou da sua graça e da sua salvação em todos os tempos da humanidade. Desde o pecado original, Deus amou a humanidade e vem dispensando a sua graça e a sua salvação ao longo da história da humanidade. Vamos seguir aqui então, irmãos, já que nós temos aqui o porquê da justificação e a graça de Deus, que então vem desde sempre, desde a criação e da queda do homem lá no jardim. Vamos aqui para o segundo ponto: a justificação e a libertação da culpa do pecado. Aqui nós estamos falando da justificação.
Então, e a libertação da culpa do pecado, que eu já falei brevemente na introdução dessa mensagem. Então, a primeira consideração aqui, a justificação ela aconteceu no passado. Nós vamos ver aqui o título dessa mensagem é o processo de libertação. O primeiro do pecado. O primeiro passo é no passado, é a justificação. E eu quero ler aqui Romanos 3, 22 e 24 para continuar sobre esse tema. Que diz o seguinte: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Primeiro ponto aqui: o sacrifício de Jesus nos justifica e elimina a culpa do pecado que leva à condenação. Nisso sim, amados, o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte expiatória, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, o seu envio do Espírito Santo, lá em Pentecoste, na festa de Pentecoste ali, quando se inicia a história da igreja cristã, a culpa do pecado que nos leva à condenação eterna é anulada pelo sacrifício de Jesus. Isso é a justificação. Ela não fica nada, depois da nossa conversão não fica nada para trás. É um ato que aconteceu lá no passado que nos justifica e que vem justificando ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Aleluia! Aleluia! Então isso é para sempre. Segunda consideração: o acesso a essa graça é por meio da verdadeira confissão de fé em Jesus. No nosso tempo, que é a dispensação da graça em Cristo Jesus, a revelação plena de Deus em Cristo, que Ele já fez aquele ato. Como é que nós temos acesso a anular a culpa do pecado que nos condena eternamente? Através da confissão de fé verdadeira em Cristo Jesus. Quando nós um dia ouvimos a palavra, ouvimos alguém pregar a palavra para nós, lemos a palavra de Deus, enfim, não importa como Deus te tocou, são esses os meios, tem tantas as formas para se executar esses meios. Quando você entrega o seu coração verdadeiramente a Deus, confessa os seus pecados, se arrepende, pede perdão para Deus e entrega verdadeiramente a sua vida a Cristo, naquele momento, se a sua confissão de fé for verdadeira, a palavra de Deus sustenta que você é salvo e que não precisa fazer mais nada do que isso para ter acesso à salvação. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vamos avançar mais um pouquinho aqui, vamos para o segundo passo. Então, o primeiro passo é justificação, é no passado, Cristo já fez, nós temos livre acesso a Ele através da nossa confissão de fé. Segundo passo, o processo de libertação do poder do pecado, que é a santificação. A santificação ela já está no presente. Se a justificação é no passado, a santificação é no presente, é no aqui, é no agora, é todos os dias. Aleluia! Aleluia! Eu quero ler um texto aqui que está em 1 João, capítulo 1, e verso 10, que diz o seguinte: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja bem que João diz aqui, ó. Primeira coisa que João está escrevendo para crente nessa carta. Ele não está escrevendo para incrédulo, ele está escrevendo para crente em Cristo. E ele vai dizer para esses cristãos: se afirmarmos que não temos cometido pecado, olha só o que ele vai dizer: fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então o que ele está dizendo? Se a gente dizer que a gente não peca, que cristão não peca, a gente é mentiroso. A gente está, nós estamos chamando Deus de mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Primeira consideração: aleluia. Mesmo após a nossa conversão, continuamos sob a influência do poder do pecado. Se a culpa do pecado foi anulada na cruz e nós temos acesso à justificação na nossa conversão, o poder do pecado, ele continua sobre nós mesmo após a nossa conversão. O poder do pecado, Deus concedeu certo poder a Satanás, aos demônios, aos anjos caídos,
para atormentar a vida dos seres humanos, todos, inclusive dos cristãos, daqueles que se convertem a Cristo. Então o poder do pecado, enquanto nós estivermos nessa terra, mesmo os convertidos a Cristo, ele não foi anulado. Deus, ele nos livra do poder do pecado. Ele vai nos livrando também aos poucos. Mas isso é uma coisa que não depende só de Deus. Deus permite que Satanás nos tente. Deus permite que nós sejamos tentados pelas nossas próprias cobiças. É isso que Tiago escreveu lá. Que Deus não tenta ninguém, mas que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, pela vontade da nossa carne. Em vários outros lugares da Bíblia vai dizer que Satanás nos tenta. Que Satanás anda ao nosso derredor, ao nosso, cristãos também, bradando como um leão, querendo nos atacar. A palavra de Deus também diz que nós temos que orar, vigiar. Aleluia. Segunda consideração aqui. Vamos continuar cometendo erros e pecando durante as nossas vidas. Sim, é isso que João escreveu aqui. É isso que está escrito na palavra de Deus. A gente vai continuar mesmo depois de convertido, errando e pecando, até o fim das nossas vidas. Vai continuar, vai acontecer. Por isso que eu volto a falar aqui, vou ser redundante aqui, falar várias vezes. O poder do pecado não foi anulado sobre a vida do cristão. Não foi. O que nós temos de diferente é poder que vem de Deus através do Espírito Santo que habita em nós para lutar contra isso. Para vestir a armadura de Deus e lutar contra as ciladas do maligno. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os poderes, as hostes espirituais. Existe uma batalha espiritual que acontece 24 horas por dia, todos os dias na vida do cristão. E nós temos que lutar essa batalha, e nós só podemos alcançar êxito com a ajuda de Deus. Mas não é só disso que depende. No próximo versículo, já é 1 João, outro ponto importante. Se por um lado nós vamos errar e pecar até o fim das nossas vidas, se nós negarmos isso, nós estamos chamando Deus de mentiroso, é o que a palavra diz, e que a palavra dele não está em nós. Por outro lado, continua aqui, que é o próximo versículo, 1 João capítulo 2, versículo 1, que João continua escrevendo o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Veja que ele diz: escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. 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 Primeira consideração aqui, amados. O processo de santificação exige uma luta diária contra o pecado. Devemos vencer essa luta buscando a Deus e nos esforçando para fazer a sua vontade. Aleluia. A santificação que é no presente, ela exige uma luta diária. Quando que nós temos que lutar, irmão Marco, no processo de santificação? Todos os dias. Até quando? Até o fim da nossa vida nessa terra. O processo de santificação é uma luta diária. Nós temos que lutar essa luta todos os dias. Por quê? Porque aqui João diz: eu escrevo essas coisas para vocês, não é que é para vocês pecar, não é para que vocês tenham liberdade para pecar, mas se alguém pecar, e ele sabe que escreveu inspirado pelo Espírito Santo, que todos vamos pecar depois da conversão, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí que está a nossa luta, aí que está a batalha espiritual, aí que está a libertação. Se o tema da mensagem de hoje é libertação, aí que está o processo mais importante da libertação dos cristãos, porque a culpa do pecado foi anulada na cruz, somos justificados, mas a luta, a batalha espiritual que existe, ela é diária, ela é constante, ela é o tempo todo, e ela dura da conversão até o fim da vida. E como é que nós temos que lutar para não pecar? Nós temos que lutar para não pecar de duas formas: buscando a Deus em oração, buscando a Deus em pensamento, e buscando a Deus através da sua palavra, buscando entender Deus e conhecer a Deus através da sua palavra. Aleluia. E fazendo o quê? Colocando em prática no nosso dia a dia aquelas coisas que nós aprendemos com a palavra. Glória a Deus. É dessa forma que nós vamos lutar contra o pecado, o poder do pecado. É dessa forma que nós vamos nos libertar aos poucos
daquelas coisas que nós trazemos antes da nossa conversão. Aleluia. É dessa forma que nós vamos lutar contra o mal. É com as armas espirituais, é buscando a Deus, é fazendo a vontade de Deus, é pedindo para Deus para que Ele nos dê graça, sabedoria, força, coragem para lutar contra aquelas coisas que nos levam à tentação, aquelas coisas que nos levam a pecar. É buscando em Deus força para isso. Isso é libertação, segundo a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. É dessa forma que nós buscamos a libertação, segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um ponto aqui. O processo de libertação dos cristãos em relação ao poder do pecado é progressivo. Está ligado diretamente ao nosso comportamento pessoal. A santificação, ela é no presente e ela é progressiva. Ela avança. Por quê? Porque quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós temos intimidade com Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus através da sua palavra, mais o Espírito Santo de Deus vai nos santificar. Mais longe do pecado nós vamos estar, mais longe do erro nós vamos estar. Menos nós vamos errar, menos nós vamos pecar, e mais o Espírito de Deus vai estar em nós, mais o Espírito Santo de Deus vai nos encher. E está ligado ao nosso comportamento pessoal. Por quê? Porque nós refletimos, a palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Isso quer dizer o quê? Que o nosso comportamento pessoal vai dizer se nós é o que vai mostrar. Não é o que eu estou falando aqui para vocês nessa noite sobre a palavra que vai dizer se eu vivo num processo de santificação ou não. É o que vocês vão descobrir se conversar com a minha mulher, se vocês conversar com os meus filhos, se vocês conversar com meus colegas de trabalho, se vocês conversar com o meu pastor, com os meus irmãos de ministério. É o meu comportamento pessoal, é o seu comportamento pessoal que vai refletir se você está vivendo segundo a vontade de Deus ou não. Se você verdadeiramente está lutando para se libertar das atitudes pecaminosas, dos pensamentos, dos atos pecaminosos. É através do nosso comportamento pessoal. Isso é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Nós colocamos para fora, nós vivemos em sociedade e demonstramos aquilo que está dentro de nós. Porque ninguém consegue sustentar uma máscara por muito tempo, uma hora ela cai. Aleluia. Aleluia. Então o processo de santificação exige de nós dedicação, exige de nós empenho, exige de nós busca. E se a gente errar, tem que fazer como João diz. Se nós errarmos, não está tudo acabado. Se no meio do caminho tu pecou, tu errou, pede perdão para Deus. Busca o único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Pede perdão para Ele, te arrepende, pede para que aquilo ali não continue te atormentando, que aquele mal, que aquela prática, aquele pecado não venha a ser recorrente na sua vida, que Cristo te ajude a você lutar contra aquilo. É assim que nós nos libertamos. Aleluia. Glória a Deus. Mais aqui, vamos seguir aqui. Vamos adiante. Terceiro ponto aqui que é sobre a glorificação. A libertação definitiva do pecado. Aí nós estamos falando de glorificação, que é o terceiro passo do processo de libertação do pecado. A glorificação, ela é no futuro. A justificação no passado, a santificação no presente e a glorificação é no futuro. É algo que vai acontecer. E aí nós vamos ter a libertação definitiva do pecado. Eu quero ler um texto aqui, amados, que é um dos textos bíblicos mais... A Bíblia tem tantos textos lindos, né? Mas esse aqui é um dos textos bíblicos mais lindos. Eu estava preparando essa mensagem, buscando os textos para dar sustentação a essa mensagem temática. E quando eu li isso aqui, o Espírito Santo me tocou, eu li umas vezes, e aí eu comecei a ler e orar a Deus e dizer: Deus, eu vivo por essa promessa, Deus. Glória a Deus. Deus, me usa essa noite para pregar a tua palavra, mas, Senhor, cumpre em mim a promessa dessa palavra aqui, Senhor. Eu anseio por esse dia, Senhor. Eu quero viver essa realidade, Senhor. Eu comecei a orar e a falar com Deus, o Espírito Santo de Deus falando em mim, de Deus, nem deixa eu ir pregar essa mensagem se isso não for, se essa promessa não se cumprir na minha vida, porque não vai valer de nada eu pregar para os outros se ela não se cumprir para mim.
Eu comecei a ter um momento, Deus começou a tratar tanto comigo, e eu vou ler para os irmãos aqui, é uma passagem linda. Glória a Deus. Lá no final da Bíblia Sagrada, Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Termina assim. Aleluia. Aqui só teve coisa maravilhosa e termina assim. Ele, Deus, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é lindo demais, amados. Eu fiquei tentando imaginar, e nós temos que tentar imaginar. Olha que coisa linda. Olha quanta coisa linda nesse texto. Na Nova Jerusalém, amados, não haverá nenhum tipo de influência do pecado. Na Nova Jerusalém, não vai ter a culpa do pecado. E na Nova Jerusalém, no céu, na eternidade com Deus, não vai ter o poder do pecado. A própria palavra aqui diz que Ele mesmo vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Glória A a própria Deus. palavra Aleluia. diz que lá não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter nada disso, amados. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa. Olha que promessa maravilhosa da parte de Deus. Olha que coisa linda, amados. Não vai ter mais nada. Lá, o pecado não vai mais te tocar. Lá não vai mais ter processo de justificação. Lá não vai ter mais santificação. Não vai ter mais santificação. Lá o pecado não entra. Lá o pecado não rodeia. Aleluia. Na glorificação Aleluia. com Deus nós vamos estar livres de todos Aleluia. esses males. E nós vamos viver pessoalmente. Vamos ver o Senhor face a face. E nós seremos o povo dele. E Ele será o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor por isso. Amados, eu quero concluir essa mensagem aqui em 3 pontos, que obviamente são os pontos que a gente trabalhou na mensagem. Primeiro ponto: a justificação é um ato possível pela graça de Deus, mediante a confissão de fé em Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Aleluia. A conclusão nada mais é do que reforçar tudo que eu já preguei. Amados, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A justificação é algo que está lá no passado, que foi efetuada lá naquela cruz no Calvário, por Jesus Cristo, e não tem outro caminho, não tem outro meio. E esse momento é um momento que eu não posso perder a oportunidade. Eu não sei se todos que estão aqui hoje são convertidos a Cristo. Eu não sei se todos que estão aqui hoje já fizeram a boa confissão de fé. Não vou pedir para ninguém levantar a mão. Não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. Mas eu quero fazer um convite, sim. Que se caso tem alguém que está assistindo essa mensagem e que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e que ainda não fez a boa confissão de fé, segundo a Bíblia, é o único caminho nos nossos dias. É o único caminho nos nossos dias que pode levar a essa nova Jerusalém. É o único caminho que pode nos levar à eternidade com Deus, aonde o pecado não vai mais nos atormentar, aonde não vai mais haver dor, aonde não vai mais haver tristeza, aleluia, aonde o pecado não vai mais andar ao nosso derredor. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Aleluia. Confessa agora os teus pecados para o Senhor, não para mim, para Deus. Te arrepende dos teus pecados e entrega a tua vida a Cristo. E você vai ser justificado. E você vai estar escrito lá no livro da vida.
Aleluia! E você vai poder desfrutar lá na eternidade junto com Deus. Que Deus alcance corações, que o Espírito Santo de Deus derrube as muralhas de alguém que possa estar resistindo a esse chamado. Aleluia. Aleluia. Que a pessoa possa se entregar verdadeiramente para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto. A santificação é progressiva. Inicia-se na conversão e dura até o final de nossas vidas. Ela é no presente. A santificação, então, converteu a Cristo e iniciou o processo. Dura até quanto? Até nós partir dessa vida. Ela é sempre no presente, ela acontece todos os dias. E eu quero fazer duas considerações dentro desse segundo ponto aqui. Primeira consideração: a santificação é a verdadeira maneira de nos libertarmos do pecado e suas consequências. Depois que nós nos convertemos, a única forma de nós de Deus ir nos libertando do poder do pecado, é através da santificação. É através do que eu já falei aqui e vou repetir, de uma busca diária e constante, de aprender da palavra de Deus, de buscar Deus e de viver como Deus quer. Fazer as coisas aquilo que Deus diz faça, nós fazemos. Aquilo que Deus diz na sua palavra não faça, nós não fazemos. E nós buscarmos a Deus de todo o coração. E nós reconhecermos os nossos erros e nos arrependermos, e que é necessário arrepender e mudar. Não adianta só arrepender e não mudar. Então, amados, muitas vezes acontece casos de possessão demoníaca, por exemplo. E muitas vezes se prega e dentro de campanhas até de libertação, ou até não, ou em cultos específicos para isso, enfim, e se foca na questão de expulsão de demônios, na questão do exorcismo. E eu não estou dizendo que isso não é bíblico sim. A palavra de Deus diz que daria autoridade para que os verdadeiros cristãos pudessem orar e repreender o mal, e que aqueles espíritos malignos que por hora possuíssem as pessoas vão bater em retirada. Isso é bíblico, eu não estou dizendo que isso não é bíblico. Agora o que eu estou dizendo é que isso não resolve o problema. Uma pessoa manifestar ou orar, ou nós orarmos, não. Se tem algum espírito aí, manifesta para que ele seja repreendido e vá embora, como se aquilo ali resolvesse o problema, e não resolve o problema. Na verdade, a palavra de Deus diz que se for só isso, eu não estou dizendo que não é para orar e expulsar demônio caso alguém tenha possessão demoníaca, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas isso não resolve o problema. Irmão Marcos, de onde é que tu tirou isso? Certa feita, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, se não me falha a memória, é Lucas 11, ele vai dizer que um homem que foi liberto de um espírito demoníaco, ele vai contar a história de um homem que foi liberto, que foi feito um exorcismo e foi liberto, mas que a casa continuou vazia. A pessoa recebeu, foi feito o exorcismo, o espírito imundo foi expulso, mas a pessoa não mudou, mas a pessoa não se encheu de Deus. E o que Jesus vai contar? Que aquele espírito sai, anda por lugares áridos, e não encontrando morada, ele volta, e quando ele vê a casa limpa, varrida, limpinha, mas não é limpinha do pecado, é prontinha para ele voltar e morar, porque ele chama a casa dele de novo. Ele vai lá e pega 7 espíritos pior do que ele ainda e leva junto. E o estado daquela pessoa final é pior do que o estado inicial. Então de nada adianta nós fazermos exorcismo, eu vou repetir, não estou dizendo que não é bíblico, se a pessoa vir aqui. Eu sempre tive dificuldade com pessoas que eu via nos cultos, amados, e vinha lá um dia e a pessoa caía endemoniada no chão, o pessoal ia lá, orava, expulsava. No outro culto a mesma coisa, no outro culto a mesma coisa. Não vai resolver o problema. Tem que fazer ali a prática, tem que fazer, mas não resolve o problema, porque a própria palavra diz que o estado depois é pior. Então não é nisso que tem que ser focado, tem que ser focado em quê? Em arrependimento e mudança. Tem que ser focado. Você quer ser liberto do pecado? Você quer lutar contra aquilo que te atormenta? Você tem problemas de coisas, fraquezas, coisas que você, mas isso me deixa fraco, isso mexe com a minha cabeça, isso me leva ao pecado, eu preciso chamar os presbíteros para orar e expulsar o demônio de mim. Não, está errado. Você tem que mudar. Você tem que lutar com isso. Você tem que pedir graça para Deus. Você tem que pedir força para Deus para lutar com aquilo que o próprio Espírito Santo vai dar um jeito de ir te libertando daquilo, mas você tem que fazer a tua parte.
Aleluia! Aleluia. Segunda consideração aqui ainda sobre esse ponto. Devemos rejeitar teologias e ensinamentos bíblicos que suprimem a santificação. Qualquer ensinamento bíblico, corrente teológica e pregadores, enfim, individuais, que não pregam sobre santificação, que falam só está na moda agora graça, tem teologias locais, igrejas, enfim, grupos às vezes específicos dentro de igreja que só falam da graça, é graça. Glória a Deus pela graça, mas a palavra de Deus não fala só da graça. A palavra de Deus fala do compromisso. A palavra de Deus fala que nós cristãos nós temos um compromisso a seguir. Nós temos coisas que nós temos que fazer. Não é só graça. Desconfiem daquelas teologias e também de pregadores e grupos que só pregam graça, que só falam de graça. Rejeitem esse tipo de ensinamento que foca só nisso. Aqueles que pregam e dizem que você tem que declarar, que você tem que determinar, que você tem que decretar. Eu determino em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Eu decreto em nome de Jesus. Amados, quem tem poder para declarar, decretar e determinar algo é a autoridade. Por exemplo, no mundo secular, quem é que tem poder para declarar, determinar e decretar? São os governantes. E quem está abaixo deles, que é o povo, tem que respeitar. Pode até não concordar, mas tem que respeitar. Se não respeitar, vai ser punido. Entre nós e Deus, quem é que tem poder? Como é que eu vou chegar para Deus e um irmão vai me dizer, eu estou com uma enfermidade, eu quero que tu ore por mim. E eu vou dizer, eu decreto em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Eu determino em nome de Jesus que essa enfermidade vai sair agora. Quem sou eu para dar ordens para Deus? Eu não sou ninguém para dar ordens para Deus. Se alguém ouviu isso ou tem ouvido isso frequentemente, infelizmente tem se pregado muito isso, e eu estou aqui para dizer que está errado, para dar minha cara a tapa e dizer que está errado. Se alguém achar, não, mas alguém prega isso, ensina isso, faça um exercício, leiam os mais de 100 capítulos de Salmos. Tá? Eu li esse ano ainda todo o livro de Salmos, um dos que eu li esse ano, e procurem ver como os salmistas chegavam a Deus. Sabe o que eu achei lá, o que vocês vão achar? Com choro, com lágrima, com súplica, clamando, se humilhando. Sabe o que tu não vai achar em nenhum lugar nos Salmos? Alguém decretando algo, dizendo, Deus, tu tem que fazer isso. Deus, eu decreto isso. Deus, eu declaro aquilo sobre a minha vida, sobre a vida de alguém. Isso você não vai achar lá. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai achar. Nós não temos que dar ordem para Deus, nós não temos autoridade. Nosso papel é clamar a Deus. Nosso papel é suplicar a Deus. Parece que esses pregadores, essas teologias que falou que em nome de Jesus no fim, parece que carimbou ali, aprovado, pode pedir o próximo. E se Deus não quiser tirar a enfermidade? E se Deus não quiser eliminar aquela prova da vida da pessoa? Irmão Marco, tu está louco? Então quer dizer que nem toda oração para Deus, nem tudo que nós pedimos para Deus, Deus não vai atender tudo? Não, Ele não vai. De onde é que tu tirou isso? Vocês lembram quando Paulo, próprio apóstolo Paulo, e é só o apóstolo Paulo, ele vai chegar diante de Deus e vai orar, está escrito na palavra, ele vai pedir para Deus tirar um espinho da carne, que era um enviado de Satanás para esbofetear ele, ali, a gente entende diariamente, e ele pede para Deus para que Deus tire aquilo da carne dele. O que Deus vai responder para ele? Que não ia tirar. E tinha um motivo, aquele espinho na carne ia estar lá para que ele não se ensoberbecesse. E que a graça de Deus era suficiente para ele. E Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. A resposta veio, mas foi negativa. E era só o apóstolo Paulo que tinha uma comunicação direta com Deus, tinha uma revelação direta do Espírito Santo. Então nem tudo que nós temos de problemas, e essa teologia, esses pregadores, eles pregam como se Cristo morreu na cruz pelas todas as nossas enfermidades físicas, para que nós tenhamos saúde perfeita, para que nós tenhamos prosperidade financeira, para que todos que a gente queiram se convertam, e não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que orar a Deus e clamar a Deus, sim, para que as pessoas se convertam. Nós temos que colocar na presença de Deus nossa vida financeira, nós temos que pedir cura para Deus, Ele é poderoso para fazer milagres e curar, eu creio nisso, mas não quer dizer porque eu peço, ou melhor,
ou não quer dizer que eu decretando, determinando e declarando, isso já é um carimbo, é um sinal de resposta de Deus positiva. O nosso papel é clamar a Deus. O nosso papel é nos humilhar a Deus, é chegar na presença de Deus e nos humilharmos, e clamarmos por pessoas doentes, clamarmos por resolver problemas financeiros, familiares, seja o que for, mas nunca decretar nada, nunca determinar nada. Quem sou eu para decretar alguma coisa para Deus, para declarar alguma coisa para Deus? Quem sou eu para dizer para você, se alguém me disser no final do culto, irmão Marco, eu estou com um problema de saúde, disso ou daquilo, e eu dizer, não, eu determino em nome de Jesus que esse teu problema já bateu em retirada. Eu determino em nome de Jesus que esse espírito que está te atormentando vai bater em retirada e não vai voltar mais. Não, amados. Temos que buscar Deus. Se afastem disso. Isso não vai te ajudar na tua libertação. Isso vai fazer você ficar numa zona de conforto. Aleluia! E não buscar Deus como Deus Aleluia. devemos. Aleluia. Terceiro e último ponto, eu quero encerrar. A glorificação é a promessa de eternidade com Deus para os seus filhos amados. Ela é no futuro. Aleluia. 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 E lá, amados, quando nós partirmos dessa vida pela morte ou pelo arrebatamento, Aleluia. a palavra de Deus diz que nós vamos receber que os mortos ressuscitarão primeiro, 1 Coríntios 15, que os mortos ressuscitarão primeiro, e muito rápido, como um abrir e piscar de olhos, os que estarão vivos serão arrebatados, e todos terão um encontro no céu. Aleluia. Aleluia. É promessa para quem já morreu, é promessa para quem vai estar vivo na segunda vinda. E lá nós vamos receber um corpo novo, um corpo incorruptível, um corpo que não pode ser corrompido pelo pecado. Aleluia. Aleluia. E nós vamos a viver com Deus eternamente, lá na Nova Jerusalém. Aleluia. E lá não vai ter, como eu já disse, vou repetir, poder de pecado, culpa de pecado, não vai ter mais Satanás. Lá nós vamos estar na glória com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus nos conceda essa bênção e que essa promessa se cumpra na vida de cada verdadeiro filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado e amado Deus, eu preguei a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que liberta, Senhor, a Tua palavra que transforma, ó Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha a tratar através do Teu Espírito Santo na vida de cada pessoa que ouviu essa mensagem. Se alguém que não é convertido, Senhor, possa se arrepender e entregar sua vida a Ti, Cristo, e ter a bênção da salvação, a justificação. Para aqueles que estão andando com Cristo, Senhor, que nessa noite, Senhor, se renove, ó Pai, a força, se renove a esperança, Senhor, que essa palavra possa trazer incentivo para que cada um de nós possamos andar em santidade, Senhor, fazer a Tua vontade aqui na terra, Senhor, e, Senhor, que nós possamos um dia, Senhor, todos os Teus verdadeiros filhos, Senhor, nos encontrarmos, Senhor, lá na eternidade. Aleluia. E que o nome de Jesus seja Aleluia. glorificado. Amém. Amém. Aleluia.